A participação das pessoas em quaisquer meios que dignifiquem a luta da classe trabalhadora, quando falo em luta, é o que a classe trabalhadora faz nos seus vários segmentos, porque esta é uma árvore de muitas ramificações, em favor dos seus direitos, consciente de que ninguém de cima dará direitos se não houver luta de baixo para cima. Quaisquer coisas que se fizer é muito importante e acrescenta a toda esta mobilização, a todo este coesionamento da classe trabalhadora na busca da realização dos seus direitos como a parte mais importante na produção econômica. E aqui também, nesse canal, é importante isso. São importantes os likes de vocês, porque é um fortalecimento de um canal que apoia a classe trabalhadora em todos os seus sentidos. Como também a ativação do sininho para receber as novidades e dizerem: olha, mais um vídeo aqui no nosso canal. E as inscrições de vocês no canal. Nós precisamos crescer, parar de patinar e chegarmos logo ao status de uma comunidade aqui do canal e recebemos mais apoio, mais contribuições das pessoas que participam desta luta. Como comentar. Os comentários são altamente preciosos, principalmente quando demonstram que quem comenta assistiu o vídeo até o fim, apreciou e se encontra em condições de avaliar, de dizer em que concorda, em que discorda, de perguntar e até de criticar respeitosamente. Os comentários nesse sentido, são muito importantes. Os compartilhamentos também, compartilhar os vídeos, ajudar aqui a luta, ampliar a luta e fortalecer este ambiente da mídia que permite que a classe trabalhadora lute, ocupe espaços. Aqui, quando a burguesia, quando o fascismo tem tantos espaços num Brasil paralelo, numa realidade paralela, fictícia, mas que produz muito ódio, nós precisamos ocupar o nosso espaço. A classe trabalhadora, então, aqui é convidada a compartilhar esses vídeos para ajudar aqui na nossa dinamização. E o link que aparece aqui embaixo com a chave do Pix, domorvandil@gmail.com. Esta é a chave do Pix para ajudar a manter esse canal e também o site Cartas Proféticas. Não é fácil a produção de trabalhos com tanta frequência como nós fazemos. Dá muito trabalho. É muito esforço, muito desgaste, principalmente para quem se encontra no limite visual como eu. Então, eu preciso do apoio de vocês, nós precisamos do apoio de vocês. Trabalhar e sermos, assim, digamos, sustentados para esse trabalho que nós fazemos. Conto com vocês, conto com a solidariedade de vocês. Não pergunto se gosta, se gostou, né? Dá like, não é se gostou. Se gostou, se engaja, se luta, se apoia, se solidariza, se aplaude, colabora também com um pouco que puder aqui depositando no nosso Pix. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Eu tenho conversado com algumas lideranças importantes, eu digo algumas porque não dá para conversar com todas, infelizmente. Eu até gostaria de conversar, de disponibilizar os espaços desse canal para conversar com mais lideranças da classe trabalhadora. Há muitas que prontamente se disponibilizam, agendam, se organizam para vir participar. Já vem acontecendo isso desde algum tempo, principalmente aqui nestes meses de março e abril. Tem contado com análise, com as experiências, com as inspirações, com as orientações da classe trabalhadora e as suas lideranças masculinas e femininas. E claro que tem alguns que já se emburguesaram, né? Já se empelegaram
e não tem mais acesso, tem que passar para a secretária tal, para o secretário tal, com contato tal, com agenda tal, e é muito difícil aí, porque estão muito ocupados com os negócios, e fica difícil. E esses são praticamente inacessíveis, se endeusaram. Mas com pessoas como o nosso convidado para o Conversa.com Dom, desta quinta-feira, dia 25 de abril, é uma pessoa que vale a pena a gente ouvir. Então nós conversamos aqui com o professor Railton Nascimento de Souza. Já lerei o mini-bio dele, mas foi uma conversa assim grandiosa, calorosa, afetiva, emocionante, rica em ensinamentos. Vale a pena assistir, sobretudo vale a pena compartilhar esse vídeo, porque o professor Railton tem muito a nos dizer, uma por sua sabedoria de conhecimento acumulado na relação com as lutas sociais, com as lutas sindicais da sua central sindical, a CTB. E também o seu conhecimento, a sua cultura como filósofo, professor de filosofia, no ambiente acadêmico superior e também nas séries iniciais. O professor Railton é muito caloroso, muito humano, muito acessível. Viajei com ele esses dias e tive assim, uma experiência de grande calor humano, grande sensibilidade, com um companheiro que não para um instante de trabalhar a favor das categorias trabalhistas. Então, quem é o professor Railton Nascimento Souza? Ele é especialista em ensino de filosofia pela Universidade Nacional de Brasília. É especialista em filosofia clínica lá pelo Instituto Pasteur do filósofo Lúcio Pasteur, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É professor há 27 anos na educação básica e superior. Presidente do Sindicato dos e das Professores e Professoras do Estado de Goiás, o SIMPRO, e da CTB Goiás. Presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Seção Goiás. Presidente da Federação Interestadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Estabelecimentos de Ensino, a FITRAE-BC. Presidente do PCdoB de Goiânia, capital do estado de Goiás. Presidente do Partido Comunista do Brasil. Presidente da Federação Brasil da Esperança de Goiânia, que é aquela integração de vários partidos de esquerda que ajudaram a eleger o presidente Lula. Ele é o presidente desta federação, conselheiro do Conselho Estadual de Educação de Goiás, CEGO, vice-presidente do Fórum Estadual de Educação de Goiás, e casado com a Milka de Souza Costa, e pai do Arthur Nascimento. Dados fornecidos por ele, professor Railton, acrescentando esta sua relação familiar extremamente afetiva. Pois bem, nós gravamos esta entrevista na sexta-feira passada, dia 19, aqui na sede do Sindicato dos Professores e Professoras do Estado de Goiás, o Sindicato dos Professores e Professoras do Ensino Privado. E foi um momento de grande vivência, calor humano, de relacionamento entre companheiros que lutam como trabalhadores, eu e ele, sem nos afastarmos das ideias que são organizativas da classe trabalhadora
e das ideias num futuro de uma sociedade sem classes, sem conflito de classes, uma sociedade justa, de relações fraternas, de distribuição de riquezas, de equidade humana, sem massacre de uns pelos outros, de poucos contra muitos. Assistam, por favor, aqui esta conversa com o professor Railton e, insisto, ajudem a compartilhar este vídeo. Prazer, professor Railton Nascimento Souza, e fazermos esse encontro exatamente no teu lugar de encontros, né? Num dos seus lugares de encontros, que é aqui no Simpro, Sindicato dos Professores da Rede Particular do Estado de Goiás. E tratarmos então das questões da classe trabalhadora, né, que são questões complexas, mas estou muito feliz em te encontrar aqui, meu irmão, meu professor. Eu muito mais feliz de te receber aqui, Bom-dia, na nossa casa. Muito obrigado. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Então, meu querido professor Railton, nós fomos a Brasília e, aliás, eu te agradeço o convite, a honra do convite para que eu integrasse a caravana, integrasse o grupo com vocês a Brasília, e eu me senti muito feliz em ir com vocês. O que é que nós vamos tratar mesmo em Brasília? Assim, eu sou Railton Nascimento, eu sou migrante da Bahia, vim de uma cidade chamada Correntina, nasci lá, tive uma infância aqui num bairro, na cidade, chamado Jardim Guanabara. Eu sou filho de um trabalhador da construção civil e de uma mãe professora. Tive uma formação católica durante infância, juventude, me dediquei... Quando eu ouço isso, católica, eu sou obrigado a perguntar, católica romana. Católica romana. Eu sou católica católica romana. E tive uma formação religiosa, filho da classe trabalhadora, sempre naquele processo de formação da consciência, porque sempre sentindo a injustiça na pele, né? E me tornei professor muito jovem, com 21 anos, eu já estava em sala de aula. Eu estou completando 50 anos agora, eu já tenho quase 30 anos de trajetória na sala de aula. Eu sou professor de filosofia, na educação básica, ensino médio e superior, e é exatamente por ser professor de filosofia na rede privada que eu fui para a militância, né, sindical. Hoje eu ocupo várias posições no sindicalismo, na federação, na central, presido aqui o sindicato. Isso também me levou a um outro grau da militância, que é a militância político-partidária, né? A classe trabalhadora precisa ter representação no legislativo, no executivo, e também ocupar representações até no judiciário, né? É diferente, porque no executivo e legislativo é pelo voto direto, né? Mas nós temos muito essa consciência da nossa necessidade de fortalecer a democracia e a participação da classe trabalhadora nesses espaços de poder, para que a gente possa transitar para aquela sociedade que nós sonhamos, que é uma sociedade socialista, né? Onde o trabalhador tenha dignidade, seja respeitado, uma sociedade onde quem produz viva com dignidade e não explorado, humilhado, humilhada, quem produz como governa. Como é nesse modelo de sociedade que a gente vive. Agora, quanto a Brasília... Não, mas só um pouquinho. Agora me entusiasmei. Desculpa, nós tínhamos combinado exatamente isso de haver uma pequena apresentação, porque uma coisa é o currículo que eu li, seu currículo, seu mini-bio, que já é mini. Sim. E outra coisa é dar vida para ele. Isso. Como tu deste aqui e das. Mas eu tenho mais algumas perguntas então, com relação a essa questão. Primeira questão estudantil. Fazer um curso de pós-graduação na Universidade Nacional de Brasília é uma baita de uma experiência acadêmica, não é? Que observação interessante. Aquela pós-graduação, especialização que eu fiz na UNB, ela me marcou profundamente. Se não estou enganado, acho que foi a única edição. Eu tive a honra de ser aluno de grandes professores que debatem o ensino de filosofia no país e até fora do país, né? Tive Antônio Joaquim Severino,
Meu Deus! Deu aula pra gente nessa pós-graduação. Referência. Um argentino que está aqui no Brasil há um tempo, ele era profissional NB, hoje está no Rio de Janeiro, que é o Walter Omar Corran, um grande militante da volta da filosofia para a escola, da infância até a juventude. Silvio Galo, um professor da Unicamp, que também foi nosso professor lá. Tomás Tadeu da Silva, lá do Rio Grande do Sul, um grande intelectual brasileiro, Stéphane Doualier, da Universidade de Paris, e muitos outros professores. Então, foi uma grata... Aguiar, não? Não, Roberto Aguiar não. Né? E muitos outros professores. Assim, uma experiência muito importante de ter acesso ao conhecimento. E aí você toca exatamente numa questão que é o direito que os filhos da classe trabalhadora deveriam ter, não só a educação básica, mas acessar também o ensino superior público, do sistema federal ou estadual, de qualidade, para que, de fato, os filhos da classe trabalhadora não só tenham qualificação profissional para ter, obviamente, ascensão na vida, mas também ocupem aquilo que a gente já tinha dito antes, espaços de poder na sociedade, né? E sem a formação acadêmica, né, adequada, você sabe que os espaços se reduzem, né? Empregos qualificados, oportunidades são muito reduzidas. Enfim, a educação é um instrumento, né, de justiça social, de ascender, vamos dizer assim, dentro dessa pirâmide social tão injusta dessa sociedade capitalista. Mas ainda dentro do MNBio, dentro do currículo, essa questão aquele princípio, né, de que a fruta não cai longe do pé, né? Disseste que és filho de uma professora e de um operário, né? Isso, de trabalhadores, exatamente. Um da educação e outro... Trabalhadores. Né? Trabalhadores. E que isso mais ou menos costurou o teu destino? Mas que pergunta, Dom Evandil. Você vai exatamente no cerne da questão, né? Eu sou filho de uma mãe professora que eu não tive a oportunidade de conviver com ela. Quando ela faleceu num acidente trágico, eu ainda não tinha completado 2 anos de idade. Mas o que ficou marcado para mim, toda a história dela como professora da educação infantil, na região onde nós morávamos, na Bahia, em Correntina, ela alfabetizou meio mundo. Então, desde a minha infância, depois da partida dela, eu recebia pessoas dizendo: sua mãe me alfabetizou, sua mãe me alfabetizou, sua mãe me alfabetizou. E eu fiquei sabendo que o sonho dela é que os filhos se formassem, fizessem faculdade, etc. e tal. Então, esse legado de ser professor, eu sei que tem uma influência muito grande da mãe. A mãe, mesmo depois que morre, tem uma influência enorme sobre a gente. E o pai, um operário da construção civil, um homem muito piedoso, um homem muito correto, muito justo. Ele está vivo, é um senhor, seu Rafael, e nos ensinou esses valores, o valor do trabalho, de você ter autonomia, de você se sustentar, de você, entre aspas, não dever nada para ninguém, ganhar o fruto do suor do seu rosto com dignidade. Então eu aprendi esse valor com meu pai. Então assim, eu me tornei trabalhador com o exemplo dele, né? E também o exemplo de lutar por um mundo melhor, de se indignar diante da injustiça. Aprendi isso muito com meu pai. E não tenha dúvida que essa minha trajetória diz muito do pai e da mãe. Mas e diz tanto que me parece que tu percorres um caminho até atingir um degrau revolucionário, né? És presidente do PCdoB, está no teu MNBio, que eu acabei de ler. Exato. Presidente do PCdoB municipal da capital de Goiás. Exato. Eu me lembro muito, Evandil, de um filme que conta a trajetória do Ernesto Guevara de la Serna, Diários da Motocicleta, Sim, que é baseado exatamente nos textos que o Guevara escreveu. E ali, quando você lê os textos e vê o filme, você percebe a formação da consciência. Um jovem de classe média, lá de Rosário, que depois vai estudar mais adiante em Buenos Aires, e que pega a bicicleta e que sai subindo aí a América Latina e se deparando com as realidades
tão desiguais, tão injustas, de cada país por onde passava até encontrar o Fidel mais adiante. A consciência, a nossa consciência, ela vai se formando gradativamente. Então, não foi diferente com a minha consciência, né? Essa educação familiar muito religiosa, a vivência na igreja e também me deparar como trabalhador da educação e da educação privada com a lógica de exploração. Quantas vezes nós sentimos na pele, né, a sobrecarga de trabalho, os salários que não condizem o tanto de trabalho que a gente tem, de você trabalhar, né, de manhã, de tarde, de noite, levar trabalho a madrugada dentro, corrigindo provas, final de semana, e muitas injustiças, assédios, né? E você vai formando uma consciência, primeiro sindical, uma consciência de que você precisa se organizar enquanto classe trabalhadora para encontrar melhores condições de trabalho. E, num primeiro momento, você pensa na categoria profissional que você atua. E depois, claro, você, como dizia o Marx, você tem que pensar na unidade da classe trabalhadora. Aí você percebe que não é só uma categoria, não é defender o interesse apenas corporativo de uma categoria, mas todas as categorias têm que se unir e buscar representação. E aí começa a consciência de fato revolucionária, porque é só uma classe trabalhadora unida e buscando a devida representação é que vai transitar para uma sociedade socialista. Então, de fato, vem a militância político-partidária no Partido Comunista do Brasil, que visa exatamente construir pontes maiores, né? Nós precisamos, como na quadra que nós vivemos, né? Frente ampla, trazendo todos aqueles que aspiram um mundo novo, um mundo mais justo, né? E unidos efetivar uma luta rumo a essa sociedade que nós aspiramos. E claro, dentro das contradições que a gente vive nesse país, né? Nós saímos de uma quadra do fascismo, né? No poder, né? Não que ele não esteja entranhado na sociedade, mas ele teve a audácia de conquistar a presidência da República, né? Então, é uma fase que nós, enquanto classe trabalhadora, devemos garantir alicerces básicos, né? Que é a democracia e a soberania, né? E cada vez mais empoderar a classe trabalhadora, garantindo o aprofundamento da democracia, o aprofundamento da soberania popular, e levando consciência à nossa gente, estudantes, trabalhadores, para que, de fato, gradativamente, a gente vá construindo a sociedade socialista que nós aspiramos. E aí nós fomos a Brasília. Sim, fomos a Brasília. Essa iniciativa é uma iniciativa, claro, da proposição do querido senador Paulo Paim, mas sob a articulação do vice-presidente da CTB, eu sou presidente da CTB aqui na capital, que é o Biraci, que foi dirigente também lá do Sindicato dos Metalúrgicos, da luta dos metalúrgicos com Lula. O Bira muito assim focado nessa questão do Projeto Nacional de Desenvolvimento, em diálogo com o governo do presidente Lula, em diálogo com a vice-presidência da República, com o vice-presidente Alckmin, que é o ministro da Indústria do Brasil, e com o senador Paim, propôs aquela audiência pública. E aquela audiência pública era exatamente para debater o plano do governo Nova Indústria. O Brasil, nas últimas décadas, passou por um processo de desindustrialização. E o que avançou no país, infelizmente, é o capital especulativo, é o capital que está na mão aí daqueles que não produzem um prego, uma arruela, mas que estão aí predando a economia nacional. Infelizmente, boa parte de tudo que nós produzimos vai para pagar juros da dívida, ou vai para o sistema financeiro direto ou indiretamente, nos juros que nós pagamos também, enquanto cidadãos os maiores ainda do planeta. E aí o debate é transitar esse modelo. Um modelo macroeconômico de juros elevados, ainda os juros mais elevados do planeta, e transitar para o investimento, o capital produtivo. Nós precisamos reindustrializar o Brasil, gerar emprego de qualidade para o nosso povo. E aí nós começamos o debate por aí. Claro, a partir daquele pilar. Sem a democracia e a soberania nacional consolidada, não dá nem para abrir essa discussão. Que é aí que nós vamos estar na mão de um capital cada vez mais especulativo.
Porque o fascismo é uma faceta do capitalismo, é do ultraliberalismo, né? Que é entregar tudo ao setor privado, é privatizar tudo, privatizar a água, privatizar a energia, privatizar universidades, privatizar o sistema único de saúde e desindustrializar, para que a gente fique condenado àquela eterna tragédia de ser uma sociedade agropastoril de exportação de commodities, e predada pelo sistema financeiro internacional, condenada a ficar pagando juros bilionários ou trilionários. Então nós queremos uma transição e para isso precisamos aprofundar o governo do presidente Lula dentro dessa proposta e sabemos que é uma política de Estado que não se realiza em 2, 3 anos, mas a iniciativa precisa ser encampada, vamos dizer assim, né, abraçada pelos trabalhadores, pelas centrais sindicais. Por quê? Porque é só estabelecendo essa articulação entre trabalhadores e também representantes patronais da indústria, que são também prejudicados por um modelo macroeconômico do capital especulativo. Porque cada vez mais o próprio setor empresarial vai afundando, porque você agrava o processo de desindustrialização. E o governo também, que perde com tudo isso, porque as consequências são sociais. Desigualdade social, injustiça, a economia que não desenvolve, né? Então, tudo isso nós travamos lá como debate. Agora, a necessidade de investimento em ciência e tecnologia. Daí aquilo que nós falamos lá no início. Nós precisamos fortalecer as universidades federais, os institutos federais, para que, de fato, nós tenhamos pesquisa de base. Precisamos incentivar os nossos jovens à carreira científica. Dom Vandil, eu sou professor no ensino médio aqui na capital e professor em escolas renomadas de ensino médio. Eu faço perguntas aos meus estudantes, por exemplo, quem aqui quer ser professor? 1 ou 2 levantam a mão. Quem aqui quer ser cientista? 1 ou 2, quando muito, levantam a mão. Ou seja, nós temos um modelo de formação escolar na educação básica que pensa ainda como o século XIX. E o senhor sabe muito bem disso, como é que era a família do século XIX. Queria ter um engenheiro, queria ter um advogado, queria ter um médico e um padre na família, né? Como se a gente não tivesse numa outra ordem da formação acadêmica. Então a necessidade de investir, de fato, na carreira do professor, na carreira do pesquisador. Hoje, Dom Vandil, mais de 80% da oferta do ensino superior está na mão do setor privado. A menor parte da oferta, mais de 80% da oferta está na mão do setor privado, em faculdades e universidades privadas. E, infelizmente, a realidade é a seguinte: muitas, não vou dizer todas, mas muitas não têm pesquisa. Elas se transformam apenas em estabelecimento de ensino. E professor também não tem carreira. E aí o que acontece? São formações superiores que não passam de formações técnicas para adequação imediata ao mercado, a satisfazer determinadas necessidades do mercado, mas não para um modelo de país que precisa ser industrializado e que vai exigir, portanto, pesquisa científica, tecnológica, para uma indústria que nós queremos que se desenvolva, que fortaleça no país. Então, aí esse é um outro debate. Está implicado a reindustrialização do país e também, ao mesmo tempo, fortalecimento das universidades e instituições federais de ensino e regulação do setor privado. A Constituição permite. Ela estabeleceu a obrigatoriedade, o Estado ele tem o dever de ofertar educação pública gratuita dos 4 aos 17 anos. Educação infantil do 0 ao 3 não é universal no país. Não é universal. E não há essa ordenação, né? Esse mandado, né, da Constituição. E também o ensino superior não é universal no país, porque a Constituição não determina que é direito universal. Então nós temos a menor oferta do ensino superior das instituições públicas e a maior oferta do setor privado. Nós precisamos ampliar, tanto na educação infantil, ampliar as vagas, pensar na universalização e ampliar também no ensino superior as vagas e transitar para a universalização do direito aos filhos e às filhas da classe trabalhadora ingressarem no curso superior.
E esse é um pilar muito importante. E também nós precisamos avançar em algo que se perdeu nos últimos tempos, que são as comissões tripartite. É preciso sentar empresários, industriais, seus representantes dos trabalhadores, das centrais sindicais e governo. Porque o que nós vimos com o golpe de 2016 contra a presidenta Dilma, que não foi contra simplesmente a presidenta Dilma, foi um golpe do capital contra o trabalho. O que nós observamos? Um desmonte de garantias fundamentais. O que foi essa reforma trabalhista? Estabeleceu um negociado sobre o legislado, que inverteu o ônus da prova, que estabeleceu o fim da ultratividade da norma, que é uma convenção coletiva que não é renovada até a data base. A classe trabalhadora perde a convenção anterior, fica sem convenção coletiva, que é o caso, por exemplo, dos professores do ensino superior no estado de Goiás. Nós estamos entrando na 6ª data base, sem convenção coletiva de trabalho, sem reajustamento salarial, porque tem um sindicato patronal aqui em Goiás, chamado SEMESG, que ele se recusa a renovar a convenção coletiva de trabalho, porque ele exige que nós aceitemos normas que sejam piores do que a legislação trabalhista reformada e mesmo a jurisprudência, as súmulas garantidas aqui no TRT 18. Por exemplo, aumentar a hora-aula de 50 para 60 minutos sem nenhuma contrapartida. Limpar a carreira, ou seja, finalizar a carreira docente de professores que têm ainda estabilidade no setor privado, como é o caso de professores dentro da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. De tal forma que nós compreendemos que essas comissões tripartites, elas têm que discutir, né, a industrialização do país. Esse debate promovido pelo Paim vai nessa esteira. Entretanto, nós precisamos retomar a regulação. Isso nós discutimos lá. Precisamos retomar a regulação. Nós queremos não emprego uberizado, trabalhador trabalhando hoje, não se fala nem 44 horas, nós fazemos o debate para reduzir a jornada de trabalho para 40, 36 horas, como países de primeiro mundo já fizeram. E aqui nós estamos sob a égide do trabalho intermitente, nós estamos sob a égide da pejotização, trabalhador trabalhando 60 horas ou mais, né, para poder sobreviver sem garantia previdenciária, porque para além da reforma da Previdência, que também precarizou, retirou direito previdenciário, direito de aposentadoria, hoje nós temos trabalhadores que não são sindicalizados, não estão sob o regime CLT, não têm garantia de aposentadoria, muitos terceirizados, quarteirizados, ou seja, essas comissões tripartite têm que discutir isso. Nós queremos que a indústria se desenvolva no país, mas sob determinadas condições de regulação, de emprego de qualidade para os trabalhadores. Então, assim, eu diria que o debate lá em Brasília, ele se estabeleceu a partir de 3 pilares: política econômica, macroeconômica, com redução de juros, sabe? A superação desse modelo predatório do capital especulativo, que faz com que boa parte do nosso orçamento vá para o ralo, e esse ralo chama bolso de banqueiro, bolso de especulador, e que a menor parte, por exemplo, vá para investimento. Então, isso não interessa a classe trabalhadora e eu creio que não interessa também aqueles que representam o próprio capital industrial, né? E esse é um primeiro pilar, e um segundo pilar é o pilar da pesquisa científica, o fortalecimento das instituições federais de ensino, os IEFs e também as universidades federais. E o terceiro é regulação com valorização da classe trabalhadora, né? Não é possível que o trabalhador que gera riqueza seja escravizado nesse país. Precisamos superar isso, né? Então nós precisamos rever, tá? Vamos dizer assim, normas trabalhistas que hoje não beneficiam o trabalhador, a trabalhadora principalmente, né? Então é preciso avançar nisso. Então o debate foi muito rico e eu fiquei muito feliz de ter você conosco lá no debate. Inclusive o Paim, o senador Paim, já lançou a proposta de replicarmos esse debate nas assembleias legislativas por todo o país. E nós já estamos em conversação aqui em Goiás. Né? Esteve conosco lá o Eliomar, que é o presidente da Egressos, dos estudantes
egressos da UFG. Já estamos em conversação com outras centrais. Eu conversei com o presidente da CUT, o professor Flávio. Já iniciamos um diálogo com os deputados estaduais, Mauro Ruben, o próprio deputado Gomide, deputada Bia, para que de fato a gente construa aqui também uma bela audiência pública para discutir industrialização em Goiás. Não é possível, Dom Vandil, que Goiás continue figurando, ao contrário, como o Estado que tem mais trabalho escravo no país. Exatamente. Não é possível, nós precisamos tirar o Estado dessa condição. Agora, nós queremos indústria, mas não indústria que não gere emprego de qualidade. Não indústria que tenha trabalho escravo. Nós queremos indústria que, de fato, gere riqueza para o Estado, desenvolvimento, crie um ciclo virtuoso, que exija das universidades formação, que lá nas universidades os professores tenham direito, carreira, e que essa juventude tenha perspectiva de futuro, com iniciação à carreira científica e também com perspectiva de se colocar dentro do mercado de trabalho com emprego de qualidade numa indústria, de fato, pujante, um Estado que combata efetivamente a desigualdade social. Então nós queremos discutir essas questões aqui em Goiás. E está aí lançada, então, essa proposta e já estamos articulando para efetivar isso. Então, professor Ailton, voltando a Brasília, me chamou a atenção, né, lá na audiência pública, que foi propiciada lá com espaço, com infraestrutura e tal, pelo senador Paulo Paim, aliás, gaúcho, né? E me parece que aquela mesa é representativa do que deveria ser no país. Ela teve quem lá? Ela teve o governo, com representação, ela teve a Confederação Nacional da Indústria, patronal também, né? Patronal, e finalmente a classe trabalhadora através das suas centrais sindicais. E as centrais sindicais, me parece que mais do que as outras pessoas, colocaram os problemas. Quais problemas, me parece? Eu vou colocar aqui, aí comenta, por favor. Um deles é que não é simplesmente elaborar um plano e ir lá no gabinete e pronto, acho que o Brasil está industrializado. Há muitos desafios. Esse é um ponto. Segundo ponto, esse enorme desequilíbrio que existe entre o capitalismo produtivo, rentista, e a falta de recursos. Por exemplo, o Bira deu uns números lá que, rapaz, aquela hora eu afundei. Ele disse que há uma perspectiva de investimento por parte do governo de 3 bilhões de reais para 3 anos. O sistema financeiro come 1 trilhão e 700 bilhões de reais. É uma desproporção enorme. É um desafio que tem que enfrentar, que a meu modo de ver, eu gostaria que comentasse tudo isso que eu estou falando, é para perguntar se tem salvação para um plano de reindustrialização do país sem mobilização, principalmente da classe trabalhadora. Não, Andil, esse é o grande desafio, porque de fato não é fazer o plano de cima para baixo e dizer pronto, está aí a proposta e vamos encaminhar. Aí aquilo que eu falei, é preciso reinstalar no país, de fato, as comissões tripartite. É preciso ter um diálogo, mas um diálogo sério entre representantes dos trabalhadores, da indústria, do comércio, representantes patronais e governo, para que as pactuações aconteçam respeitando a classe trabalhadora de igual para igual. Não dá para governo e representantes da indústria e do comércio estabelecerem determinados planos e não contar com a classe trabalhadora, não ouvir a classe trabalhadora, quem é de fato aquele que vai operar as máquinas, aquele que vai colocar em curso, na prática, o projeto. Então, nós exigimos respeito. E nesse sentido, o Bira, vice-presidente da CTB Nacional, foi o que mais insistiu na construção dessa audiência pública exatamente para dar voz às centrais sindicais, aos trabalhadores. E nessa tônica de dar voz aos trabalhadores, é que você, Dom Vandil, acentua exatamente isso. O modelo que nós temos hoje é esse modelo. A menor parte para o capital produtivo e alguns bilhões para o capital produtivo e trilhões
para o sistema financeiro, no modelo rentista, no modelo que boa parte do que se produz no país vai para pagamento dos juros. E um banco central independente é independente dos interesses da classe trabalhadora, mas ele é absolutamente dependente, vendido e entregue aos interesses do capital, e não é do capital produtivo, porque o que nós temos ouvido, inclusive na imprensa, são representantes do comércio e da indústria também criticando a política monetária do Banco Central, que ironicamente diz que vai desacelerar a diminuição dos juros, recomendando que agora, na próxima reunião do Copom, não seja reduzido o juro, que é uma ironia. Aí você vê que o Banco Central ele não é independente, ele é dependente, atrelado aos interesses do capital financeiro. E aí, nesse sentido, que de fato, nós, representantes dos trabalhadores, claro que temos interesses diametralmente opostos aos representantes do capital, mas há pautas comuns. E a pauta comum é qual? Nós queremos investimento no capital produtivo. Nós queremos geração de emprego. Agora, nós vamos brigar lá mais adiante para poder pactuar as condições de trabalho, as leis trabalhistas, o respeito às convenções coletivas, negociação coletiva. Mas o que nos une? E deve unir também o governo nessa pauta. Nós precisamos de capital produtivo, nós precisamos gerar emprego, nós precisamos dar perspectiva de futuro, de desenvolvimento econômico, senão nós vamos ficar patinando, crescendo 1%, 2% ou nem crescendo a economia do país. Então isso é muito importante de ser colocado, de tal maneira que eu fico, assim, por um lado, satisfeito, feliz com iniciativas como essa, mas ao mesmo tempo elas abrem os nossos olhos e nos deixam absolutamente preocupados, porque nós passamos a ver a realidade desafiadora. E aí você coloca um outro ponto que eu concordo plenamente, com esse Congresso Nacional que nós temos. E aí é bom acentuar, enquanto, só para dar um indicativo, né? O Congresso Nacional preocupado com pauta pseudo-moral, para poder fazer campanha para ganhar aí pessoas desavisadas. A preocupação de estar defendendo a família, a moral e os bons costumes. Agora nós vamos aprovar lá no Senado uma PEC que criminaliza, né, qualquer quantia de porte, por exemplo, de maconha. Na contramão do mundo civilizado, por aí. E a questão não é nem o mérito de se discutir, o STF está discutindo quantidade, mas a questão é outra. Eles desviam o foco sempre para esse tipo de pauta, como se nós da esquerda estivéssemos 24 horas preocupados com maconha, com aborto, com etc e tal. E desviam o foco e não debatem o que é mais importante, ou seja, o Congresso Nacional enfrentar o capital rentista, o Congresso Nacional apresentar um modelo de fato econômico de investimento na indústria, de investimento na geração de emprego. Isso não é interessante. Agora, como nós vamos transitar? De fato, você apresentou o caminho. Nós precisamos de mobilizar. Precisamos mobilizar a classe trabalhadora, donas de casa, né, trabalhadoras, donos de casa e trabalhadores, estudantes, sabe, trabalhadores do campo, da cidade, da indústria, quilombolas, indígenas. Nós precisamos estar todos unidos para que, de fato, nós tenhamos a nossa voz ouvida. E para isso é povo na rua, para isso é mobilização, para isso é fortalecer as entidades sindicais, o movimento estudantil, as associações e as igrejas que cumprem um papel importante na sociedade brasileira, devem entender que o papel delas não é ser um aparelho ideológico do capital, reproduzindo os interesses do capital. Do fascismo. As igrejas têm um papel de levar também consciência para a melhoria das condições de vida. O que o Evangelho de Cristo trouxe, né? Vida e vida em abundância. O que nós, representantes dos trabalhadores, o que nós, do Partido Comunista, nós de esquerda, queremos? Vida em abundância para o nosso povo, efetivamente, para todos, sem exclusão, comunidade LGBT, sabe? Não criminalizar esses jovens que estão na periferia e que muitas vezes são cooptados pelo tráfico de drogas. Ou criminalizar usuários, sabe? Que precisam, na verdade, é que o Estado
apresente para eles programa de recuperação, né, e de reinserção na vida social. Não esse verniz moralista que muitas vezes os deputados e senadores se ocupam secundarizando o debate importante, que é o debate econômico, sabe? Que é fortalecer a educação, fortalecer a geração de emprego, fortalecer o sistema único de saúde e levar vida, dignidade para a nossa gente. Meu querido professor Railton, essa questão da mobilização, a gente vê assim umas tiradas lá, o senador Paulo Paim até falou nessa questão da estadualização, das regionalizações, das discussões e tal, mas eu penso que isso é incipiente, é o início. A mobilização tem que ser aquela que tu falaste, nas ruas. E digo mais, e eu penso, e o entrevistado aqui és tu, aí se bem que nós não estamos aqui, é uma conversa, né? Eu penso, aliás, o nome do programa é conversa.com.dom. Eu penso que ou será mobilização para realmente mudar o cerne de projeto de país, ou será barbárie. Aí, Dom Landil, eu percebo muito bem a sua sensibilidade de apontar esse caminho, esse rumo. E tem um elemento que a gente precisa acrescentar na mobilização, que nós precisamos de povo na rua, precisamos de estudantes na rua, trabalhadores na rua, mulheres na rua, né, exigindo, primeiro, a garantia da democracia, dos direitos sociais, o resgate de direitos que foram perdidos, trabalhistas, previdenciários, mas hoje há um debate, que é o debate da comunicação. Enquanto nós colocamos 1.000, 2.000, 3.000 pessoas na rua, eles estão aí utilizando algoritmos, utilizando essas big techs poderosas, né, como por exemplo desse Elon Musk, esse X, que é um aparelho poderoso do fascismo hoje, não só no Brasil, mas no mundo. Ou seja, eles usando instrumentos poderosos da inteligência artificial com os seus algoritmos para poder fazer a difusão em massa de mentiras, fake news, hoje com técnicas absolutamente sofisticadas de mentiras e de difusão de mentiras. Isso associado muitas vezes a setores da sociedade que vão sendo adestrados numa dinâmica acrítica, né? Setores, infelizmente, da religião que deveriam ser os primeiros a serem revolucionários, se de fato seguem o Jesus de Nazaré, ser os primeiros a serem revolucionários, mas muitas vezes estão dominados por essa onda pseudo-moralista e instrumentalizados por esses chiqueirinhos, essas bolhas que se cria nas redes sociais através dessa lógica de dominação das big techs, né? Então, nós precisamos fazer o debate da comunicação. E aí eu te parabenizo, por exemplo, por essa iniciativa. Iniciativas como a sua tem que ser iniciativas dos sindicatos, tem que ser iniciativas dos professores, tem que ser iniciativas de todos os setores da sociedade. Nós precisamos entrar no debate. Ocupar as ruas, efetivamente, mas ocupar também as redes. Claro. E ainda assim, muitas vezes, por mais que os nossos canais eles tenham grande audiência, mas eles estão dentro de parâmetros que o próprio capital estabelece. Nós estamos aqui dentro de um canal, e esse canal, claro, tem os seus algoritmos também, tem os seus interesses, faz as suas entregas a partir de certos perfis. Determinados perfis têm mais entrega de conteúdo, outros perfis não têm mais entrega de conteúdo. Então, há todo um controle macro do pensamento do povo, forjando uma ideologia sempre que tende à direita e à extrema-direita. Então, nós precisamos aí articular uma série de coisas, né? Porque o nosso caminho tem que ser o caminho revolucionário. Porque nos marcos do capitalismo, nos marcos desse modelo econômico, nos marcos desse modelo que controla essa comunicação globalizada que serve ao capital internacional, nós vamos ficar muitas vezes com a sensação de que nós estamos enxugando gelo. Então nós precisamos transitar para uma ordem, não só, né, local, mas mundial, que supere essas mazelas. E é claro que isso não é
por decreto, por milagre, da noite para o dia. Isso é uma construção, mas nós não podemos desistir disso, né? Veja bem o papel que a China ocupa hoje no mundo, né? Como alternativa a esse modelo do hegemonismo dos Estados Unidos, né? Porque quer manter a sua hegemonia sobre o planeta. E a sua hegemonia não só a partir do controle ideológico das suas big techs e dessa guerra cultural que eles estabelecem no mundo, mas militarmente, construindo cada vez mais bases em todo lugar, inclusive até o Pateta aqui da Argentina, anunciando base dos Estados Unidos aqui. Eu faço questão nem de citar o nome do presidente lá, esse Pateta. E de tal maneira que nós precisamos, então, confiar, né, num grande ideário que nós temos, que é o ideário socialista, que é o ideário revolucionário, né, porque ele que nos dá direção, nos dá prumo, e construir as condições objetivas, efetivas, para essa mudança, para essa transformação, né? Então, é o debate da comunicação, é a organização dos trabalhadores, as manifestações, o investimento na educação e na educação crítica, mas ao mesmo tempo buscar representação política em conselhos, em parlamentos. E nós estamos no ano eleitoral, precisamos eleger vereadores, precisamos eleger prefeitos, prefeitas que tenham de fato compromisso com a classe trabalhadora e o compromisso com essa transição. Eu falava exatamente disso. Olha a importância de ter uma China para fazer esse contraponto. Então nós precisamos cada vez mais construir democracias populares que se somem a um grande bloco, né, de sociedades que querem um mundo socialista, que querem um mundo justo. Porque não é possível a gente cair no fatalismo que Paulo Freire tanto dizia para a gente não cair no fatalismo, né? De achar que a vida é assim mesmo, que é desse jeito, nós não temos força, eles são muito mais poderosos do que nós, a gente não... Olha só, se nós fôssemos nos deixar levar por esse fatalismo, o fascismo teria consolidado um golpe no país, nós estaríamos sob a égide de uma ditadura, mais uma vez, fascista, militar no Brasil. E foi exatamente porque nós acreditamos que era possível derrotar o fascismo que nós conseguimos estar nessa quadra. Avançamos um passo. Agora, não podemos nos acomodar achando que nós estamos num passeio no parque ou no shopping, né? Nós precisamos ter perspectiva a médio, a longo prazo. E é esse o debate que nós estamos fazendo, né? Professor Railton, presidente do Sindicato dos professores e professoras da rede privada do Estado de Goiás, presidente da CTB, presidente do PCdoB da capital de Goiás, meu amigo, sobretudo, colegas, meu irmão, é o seguinte, não dá tempo da gente falar tudo, porque nós revolucionários, nós temos a alma lotada, né? Nós temos uma alma lotada, temos muita coisa para dizer, porque pensamos muito e agimos muito. Mas, voltando para concluir, voltando a Brasília, a audiência pública sobre a reindustrialização, e voltando de Brasília, nós fomos numa van e voltamos. Aí nos atracamos a dormir e apiamos aqui, não foi? Foi. Dona Wandil, muito interessante, porque quando você me mandou uma mensagem dizendo, olha, eu estou pensando em ir a Brasília, só que eu não ando muito bem da visão, e eu gostaria de saber se vocês podem me apoiar, porque eu fico um pouco inseguro e tudo mais. Eu disse para você, meu querido, venha e você vai estar do meu lado, eu vou te acompanhar. Então, tanto na ida quanto na volta, eu fiquei muito preocupado de que você de fato se sentisse confortável e seguro, acima de tudo, por conta dessa limitação visual que você enfrenta, né? E na volta, claro, nós tivemos um momento muito bacana. Primeiro passando um pouco de fome, porque nós terminamos a audiência. Nem me fala em fome. Nós passamos a audiência, demoramos lá e saímos de lá quase 2 horas da tarde, até chegar ao restaurante era quase 3. Não, acho que era mais. Já era mais de 3. Era umas 3h30, a hora que a gente chegou ao restaurante. Então imagina, gente, estava morrendo de fome. Mas na estrada
já dialogando, conversando. Nessa primeira fase, até o restaurante, a gente estava meio calado, gente. Sim. Sabe o que é fome, né? Então a gente estava meio calado. E aí paramos no restaurante e foi muito bacana. A gente comeu. Você se alimentou muito bem, viu, Dona Margarida? Não conta. Você se alimentou muito bem. Os meninos que não estavam... Não é meu usual comer tudo aquilo, viu? É porque você não estava enxergando bem, né? Não estava enxergando. Você viu o prato meio no escuro. Porque ia encher o prato. O restaurante era gaúcho. Era uma churrascaria gaúcha. A churrascaria do gaúcho. E de tal maneira que a gente se alimentou bem. E aí sim, quando nós voltamos para a van, já alimentados, a energia subiu, né? Uhum. A energia subiu. E dialogamos muito, você contando um pouco a sua trajetória também, e cada um de nós nos colocando. Nós somos pessoas, né, de carne e osso, temos vida, temos anseios. Então nós discutimos muito a trajetória, a vida de cada um, os desafios. Foi um momento afetuoso, né? Um momento muito bacana. E sempre aprendendo, né? Com a sua sabedoria, o seu conhecimento, esse conhecimento que vai da teologia, a filosofia, a psicologia e, acima de tudo, a militância, né? E a tua sabedoria, né? Tua sensibilidade. Para isso, tu passas para nós outros mortais muita... Isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que dizer uns para os outros, porque a gente às vezes é muito bom nas organizações de militância em criticar, tacar em pau e às vezes demolir o outro, confundindo o outro com a prática errada, né? Em vez de criticar a prática que deu errado, levá-lo à autocrítica, a gente cai em cima do cara, né, que errou. E nem sempre a gente diz isso. Olha, meu irmão, meu camarada, meu companheiro, tu és muito bacana, eu aprendi isso e aquilo contigo, e tu és assim, viu? Eu não sou o único a dizer, tu já tens aqui uma imagem em Goiânia, e uma outra pessoa muito minha amiga disse, olha, eu fui conversar com o presidente do Simpro, fiquei encantado com ele, eu nunca te contei isso, pois em particular eu digo até o nome. E, olha, você propôs isso, eu pensei, esse é o meu amigo Ayrton, sensibilidade. Que o revolucionário, como dizia Tchê, né? Se tu tremeres de indignação com a injustiça, somos irmãos, né? Então nós temos que ser fraternos, solidários, e tu és muito fraterno. E essa questão da visão mesmo, tu fosse cuidadoso comigo, não só em dizer vem que eu te ajudo, mas desde que eu cheguei na praça, que eu me perdi, né? Sabe que em determinado momento, assim, com a iluminação, eu perco a rua, inclusive, né? Perco a rua. E tu fosse lá me encontrar na praça universitária, me levasse para dentro do carro e realmente cuidasse de mim. E eu agradeço. Foi muito bonito isso na volta. Vandil, você me fez lembrar uma coisa marcante. O Che, certa vez, o Ernesto Guevara, ele disse que um revolucionário é movido por grandes sentimentos de amor. Exatamente. O revolucionário é movido por grandes sentimentos de amor. Amor à humanidade, especialmente aos que sofrem, né? E essa é uma marca que eu acho que nós não podemos perder. Nós vemos um mundo que vai se embrutecendo. A gente liga a televisão, não, Vandil? É um feminicídio atrás do outro, é um crime hediondo atrás do outro. E a gente vai ficando com aquela sensação de insensibilidade, né? Parece que já não nos comovemos mais com a dor do outro. E é preciso a gente não se deixar embrutecer. Aí eu lembro do Renato Russo, que ele dizia, não vou me deixar embrutecer, eu acredito nos meus ideais, né? Então a gente não pode perder a sensibilidade jamais. Há que endurecer-se em certos momentos na luta contra aqueles que querem nos oprimir, querem nos escravizar, querem nos matar, mas jamais perder a ternura. Perder a ternura jamais. E outra, nós queremos o poder. Nós queremos o poder. Nós, a classe trabalhadora, o poder político. Nós queremos disputar eleições, nós queremos ampliar a representação nas câmaras municipais, assembleias estaduais, na Câmara Federal, no Senado, mas nós queremos o poder por quê? Nós queremos poder para incluir, o poder para proteger, o poder para curar quem está doente,
o poder para levar vida, dignidade para as pessoas, o poder para a classe trabalhadora viver de cabeça erguida, como diz o presidente Lula, não humilhada, envergonhada, passando fome, vendo seus filhos ou ir para droga, ou suas filhas prostituição, que imagine pessoas, ou filhos mesmo, ir para a prostituição também. Né? Então nós precisamos, de fato, não nos deixar embrutecer, acreditar nos nossos ideais, ter essa sensibilidade e entender que o poder não é para oprimir. O poder para servir, o poder para construir um mundo melhor. Infelizmente, o que nós vemos, inclusive aqui no estado de Goiás, né? Por exemplo, setores do militarismo, né? Setores aí da força de repressão que protege os poderosos e mata, eu não vou dizer nem oprime, mata os filhos da classe trabalhadora, mata pretos, pobres, ou seja, o braço forte não para proteger, para fazer justiça, mas o braço forte para oprimir os mais fracos. E nós, que temos um espírito revolucionário, nós queremos ter o braço forte, nós queremos ter o poder, mas o poder para afagar, proteger e combater as injustiças, né? Então, que eu digo para todos que estão nos ouvindo, né? Vamos construir essa sociedade que empodere homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, e que façam de nós cada vez mais seres sensíveis, humanos, fraternos, preocupados uns com os outros, sensíveis à dor do outro, a capacidade de nos colocar no lugar do outro, porque só assim nós vamos curar tantas feridas que ainda temos entre nós. Feridas que estão aí no nosso país, inclusive incentivadas pelo capital, pelo fascismo, que disseminou ódio, divisão, discórdia entre as famílias, né? Preconceito. E nós queremos, de fato, curar essas feridas, que não haja divisão, né? Dentro das famílias, que as famílias se unam, mas se unam em torno de grandes ideais, não se unam em torno da mentira, da fake news, daqueles que falsamente se dizem salvadores da pátria e, na verdade, defensores da família, dos bons costumes e, no fundo, querem humilhar o pai de família, a mãe de família, o deixando desempregado, explorado, humilhando os seus filhos, não dando direito a eles a ter uma educação pública de qualidade e nem ter perspectiva de emprego de qualidade. Esses mesmos que dizem combater o aborto, a maconha, etc. e tal, e defensores dos bons costumes. São eles que destroem as famílias. Quando, por exemplo, voltando ao nosso debate, dão força ao capital especulativo, a esses juros predatórios, que na verdade, lá na ponta, vai prejudicar o trabalhador, a trabalhadora, vai deixar o desempregado, humilhado, com família absolutamente devastada, porque você sabe, Dom Vandil, todos aqui sabem o que é desemprego, não ter o dinheiro para pagar a conta da água, da luz, para fazer a feira no final do mês, né? E essa é a realidade de milhões de brasileiros. Nós precisamos superar isso, e nós vamos fazer isso de fato, né? Com muita luta, com muita coragem, mas também com muito amor no nosso coração. Meu querido professor Railton Nascimento Souza, sem D, né? Souza. Souza, né? Com Z, isso. Muito obrigado por tua participação aqui, fazendo desse nosso quadro, que é conversa.com Dom. Quando eu conversei com o João Pedro Stedley, né, do MST, ele disse, bota um nome aí, e não me lembro lá que nome que ele colocou, bem popular. Eu digo, acho que nesse canal vamos ter que botar um nome mais, né, que chame mais ao diálogo, à conversa. Eu botei esse nome que devagar vai se pegando, e já vi que várias pessoas copiaram o nome. Não tem problema, pode pegar o nome, bota o seu nome e vez de Dom, conversa com jornalista tal, já tem uns famosos aí com esse nome. Então, eu te agradeço muito por fazermos deste quadro uma verdadeira conversa, né? Nos olhando um ao outro, o que significa a sugestão para nós olharmos uns para os outros quando assistimos esse programa, assistirmos esse vídeo
compartilharmos esse vídeo, darmos likes aqui, nos inscrevermos no canal, no sentido de a gente olharmos para os outros e nos unirmos nessa sociedade que carece tanto de solidariedade que vem acompanhada ou motivada pela compaixão um do outro. São as palavras de gratidão, mas se quiseres encerrar com alguma colocação... Eu quero dizer uma última coisa, olhando para você, homem, mulher, jovem, adulto, idoso, trabalhador, trabalhadora. Nós estamos aqui na sala de um sindicato, Sindicato dos Professores do Estado de Goiás, o SIMPRO, que representa professores e professoras da rede privada da educação infantil ao ensino superior. Vocês estão ouvindo um dirigente sindical, presidente de uma central de trabalhadores, que é a CTB, de uma federação de trabalhadores, que é a FETRA-IBC, de um partido político. Eu digo a vocês, nós precisamos fortalecer as entidades sindicais. Há uma campanha de destruição dos sindicatos, da representação dos trabalhadores no país, inclusive disseminada entre os próprios trabalhadores. Nós precisamos defender os sindicatos, nós precisamos defender as organizações dos trabalhadores e das trabalhadoras, porque elas são bases fundamentais de consolidação da democracia e de transição para aquela sociedade que nós aspiramos. Por exemplo, aqui, Dom Arvandil, nesse sindicato, nessa federação, nessa central, não existe nenhum dirigente sindical remunerado. Todo o nosso trabalho é gratuito. Eu digo aqui, todo o nosso trabalho é gratuito, sabe? Aqui, tudo que nós arrecadamos é para fazer a luta, garantir essa estrutura, os trabalhadores que são servidores aqui do próprio sindicato, sabe? Para que nós tenhamos as condições objetivas de fazer as negociações, pactuações e tudo mais. Mas nós precisamos, de fato, né, de uma grande campanha dentro da sociedade de fortalecimento da representação do trabalhador e da trabalhadora, porque na hora mais difícil, você, por exemplo, recebe uma demissão por justa causa, injusta, como foi feito dentro da Pontifícia Universidade Católica essa semana. A universidade zerou a carga horária de uma professora, certo? Essa professora se colocou à disposição para voltar e quando ela mal, né, se dá conta, recebe um informe de demissão por justa causa. Humilhação para o trabalhador. Justa causa em último caso, tem que envolver situações de crime. E aí é uma maneira de você criminalizar um trabalhador, uma trabalhadora, e quem dedicou a vida, por exemplo, a uma instituição, ser jogado para fora de uma maneira quase que criminalizado, sabe? Então, nessa hora de dor e dificuldade, onde o trabalhador vai? No sindicato. Buscar amparo, apoio, e nós... claro, estendemos o nosso braço, o nosso jurídico, né, e fazemos a defesa. Então, muito obrigado, Dom Arvandil, agradeço o seu convite e vamos juntos, tá? Nessa luta. Vamos juntos. Sempre. E aqui sempre à disposição. Quando precisar conversar alguma coisa no canal, estamos aí. Né? Bom. Muito obrigado, meu irmão. Até. Uma próxima grande abraço. Um abraço, querido. Agora, como é que desliga? Um abraço. Um abraço para todos verem. Isso.